Queridas irmãs e queridos irmãos em Cristo, é muito bom estar com vocês aqui novamente e a isso agradeço a Deus e a Jesus essa oportunidade tão iluminativa para mim, esperando trazer um pouco para vocês também do que estudei aqui para apresentar para vocês. Peço a orientação dos mentores espirituais do Grupo Espírita Fraternidade, em especial do mentor Humberto de Campos, para que juntos, nós aqui, possamos compreender mais profundamente as lições de Jesus nas palavras de Emmanuel dessa feita. E para harmonizar nosso trabalho, iniciando nossos trabalhos antes da prece, gostaria de convidar vocês para uma página escrita por Bezerra de Menezes, sob psicografia de Divaldo Franco, um livro bastante recente chamado Jesus e Nós. Ele trata aqui de um evento de divulgação e estudo da doutrina espírita e ficou muito bom para o que nós temos aqui hoje. E diz Bezerra: Filho, Jesus nos abençoe. Surge-nos formosas as oportunidades de serviço, especialmente na área da iluminação de consciências. O momento grave que se vive na Terra é também de especial significado para a libertação moral das criaturas. Enquanto a dor escarnece das soberbas conquistas tecnológicas e a solidão zomba das relevantes bênçãos da cultura e da civilização, ante o espectro da guerra que ameaça as nações, o pensamento de Jesus paira sobranceiro sobre todas as vidas, repetindo a grandiosa mensagem das bem-aventuranças. Aturdidos e ansiosos, os homens não ouvem as sentenças morais de esperança e consolação que os séculos não lograram abafar, não obstante o pandemônio que domina em quase todos os arraiais da atualidade. Há, nestes dias, carência de amor e necessidade de fé, sede de ternura e fome de fraternidade, ao lado de terríveis problemas que dizimam centenas de milhões de vidas ante o olhar, ora estupefato, ora indiferente, da sociedade terrestre. Nunca houve, como agora, tanta urgência para a divulgação do bem e da fé raciocinada, como antídotos aos males que graçam em volúpia desesperadora. A doutrina espírita, possuidora dos indisfarçáveis elementos para a iluminação da razão, aguarda que os seus adeptos sinceros se movimentem com afã no ministério da sua divulgação. A hora é própria e os recursos encontram-se à disposição de todos quantos queiram empreender a tarefa desafiadora. Uma exposição das obras e periódicos espíritas, de uma bem organizada documentação, colocados à disposição do povo, é instrumento de alta utilidade para contribuir em favor da era nova, construindo o homem melhor. Reagindo à onda de insensatez que se espraia por todos os lados, parecendo levar de rodão os valores éticos e morais da sociedade, proponhamos os ideais e os fatos espíritas fundamentados no Evangelho de Jesus, tendo a certeza de que desse esforço resultarão o reequilíbrio e a renovação das vidas que se estiolam, direcionando-as para a felicidade e a paz. Assim, unamo-nos todos na ação de divulgar o Espiritismo por todos os meios nobres possíveis, sendo a exposição e planejamento um passo relevante e de muita oportunidade para tal fim. Rogando a Jesus que nos abençoe, sou o servidor paternal e humílimo de sempre, Bezerra de Menezes. E assim, irmãos, embalados nesse convite tão expressivo de Bezerra, para que nos juntemos nessa caminhada de estudo, de aprendizado, de iluminação interior e principalmente de ação no bem, que possamos, nesses instantes, com os ensinamentos que Emmanuel vai nos trazer, iluminar um pouco mais o caminho que temos a seguir. Assim, agradecidos por tudo, pedindo permissão para iniciar nossos estudos de hoje, dizemos: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja. Irmãos amados, hoje nós vamos falar da lição 125 do livro Palavras de Vida Eterna, cujo título é No Convívio do Cristo,
escrita por Emmanuel em 1964, sob a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E como já começamos a dizer, Emmanuel aqui nos reúne a fim de ouvir as lições claras e simples do Mestre, pedindo a ele que tenhamos o necessário entendimento, entrelaçando nossa atenção e pensamento, sem outras credenciais que não sejam as nossas necessidades do coração. Dessa feita, nessa lição 125, Emmanuel se inspira numa fala de Paulo aos Coríntios, que estava preocupado em lhes mostrar a primazia do espírito sobre a carne. Em nosso nível de compreensão, passados 2000 anos com a presença do Mestre entre nós, das coisas espirituais sobre as coisas terrenas. Ou seja, Paulo falou lá atrás e volta a falar o que Paulo falou, porque até hoje estamos nós presos nisso. Nessa primazia das coisas da carne sobre as coisas do espírito. Por isso que Paulo lá atrás já nos disse: Cristo morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E enfatiza: daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, pois ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já o não conhecemos desse modo. Ou seja, no momento em que a gente vive para as coisas do Espírito e não para da carne, é como se nós fôssemos pessoas diferentes, conhecendo pessoas novas. Paulo mostra isso, que ao conhecer Cristo, transitamos do mundo da matéria para o mundo do Espírito, da vida transitória para a vida eterna. É por isso que ele consolida esse raciocínio na passagem utilizada por Emmanuel nessa nossa lição de hoje, dizendo: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E inspirado nisso, Emmanuel começa a sua lição falando do homem velho, do homem que precisa ser renovado em Cristo. E diz: é comum ouvirmos a cada passo observações de companheiros desarvorados e abatidos, a fixarem emoções e pensamentos em pessimismo e azedume, qual se acalentassem espinheiros e charcos submersos sobre eles mesmos. Respiram e caminham, transportando consigo enorme submundo de mágoas e desilusões, deixando, onde pisem, escuro rastro de fel. Falam de experiências dolorosas da própria vida íntima, empregando 1000 frases tortuosas e contundentes no apontamento que poderiam encaixar em algumas poucas palavras claras e simples. Os nossos irmãos sofridos costumam rebuscar, costumam falar muito no negativo, no lado negativo das coisas. E é exatamente nessa postura negativa que nós vamos procurar o que é importante para reverter essa postura negativa. E para começar, nós vamos nos apoiar num grande estudioso do Espiritismo, que foi João Herculano Pires, desencarnado há cerca de 40 anos, mas que foi muito importante na divulgação da nossa doutrina. E ele nos diz que a vida perde o seu sentido, a sua significação, a sua razão de ser, quando o homem se afasta da compreensão espiritual, buscando no mundo material a única explicação das coisas. Aquele chamado homem prático dos nossos dias, que vive intensamente por um lado por outro, ele está inteiramente imerso nos problemas imediatos. Ele funciona como uma máquina. Assim, se alguma coisa ruim lhe acontece, se alguma desgraça lhe ocorre, os horizontes desse homem se fecham ao seu redor. Ele fica sem nenhuma perspectiva, porque ele só está olhando a matéria, e a matéria lhe faltou. Mas nem só ao apego material podemos atribuir essas atitudes negativas, essa falta de horizonte que acontece. Herculano Pires ainda diz para nós que no reverso da medalha existe a crendice no religiosismo, e ela não é menos perigosa que o materialismo. O homem que crê sem se indagar
sem compreender nem querer compreender, apegado somente à crença, está sujeito às mesmas dolorosas surpresas daquele que não crê. Dois lados da moeda. O materialismo age como um imã, fixando a nossa mente só na matéria. Já a crendice fanática faz a mesma coisa. Ela fixa nossa mente nos cerimônias, nos dogmas, tudo o que é externo, mas sem nos fazer conhecermos a nós mesmos, sermos entes da nossa melhora, promovermos o nosso crescimento. Como? Pela reflexão e ação nos ensinamentos de Jesus. Temos que nos afastar desses dois polos que nos levam ao risco de comportamentos negativos. Lembrando que Kardec registrou no Evangelho segundo o Espiritismo duas grandes orientações trazidas pelo Espírito da Verdade. Naquele capítulo 6, o Consolador Prometido. Diz-nos o Espírito da Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo. Portanto, nós temos a ação da mente e a ação das mãos. Amar. Fora da caridade não há salvação. E isso é amor. Caridade é amor em ação. Por isso, baseado nessa necessidade de amarmos e nos instruirmos, é que Herculano, nessa obra O Homem Novo, conclui nessa lição suas reflexões sobre o nosso equilíbrio espiritual. Como é que nós andamos equilibrado? Afirmando que ajudar o homem a se equilibrar na posição justa do espiritualismo esclarecido, para que o mundo seja melhor e mais bela, é a missão do Espiritismo nesse difícil período da evolução na Terra. É isso que estamos aqui. Estamos buscando ajuda para que a gente possa se manter equilibrados. O equilíbrio vindo da onde? Vindo do estudo e da ação. As duas asas, moral e ciência. Moral, agindo, amando, ciência, conhecendo, aprendendo. Precisamos ter as duas bem claras em nosso viver. E, desdobrando ainda mais, aí nós olhamos nossa vida. O que nos faz ter os reveses na vida? Nós precisamos entender, e aí nós vamos recorrer a Emmanuel, no livro O Consolador, que os acontecimentos da vida são consequência natural de nosso processo evolutivo e que nós moldamos nosso caminho por nossas escolhas em como encaramos o que nos sucede. Isto é, nas nossas provas e expiações que planejamos, que nos foram dadas antes de reencarnarmos para crescermos. E no livro Consolador, o Emmanuel responde uma questão muito interessante, que é a seguinte: pergunta a ele se a lei de prova e expiação é inflexível. Ou seja, se já está tudo dado, para que nós vamos fazer qualquer coisa? Deixa, vai vir, as coisas vão vir. E aí diz Emmanuel com muita clareza: a inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei, em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. A gente vem com o caminho, a gente faz uma programação. Nele existem reveses, neles existem obstáculos, mas, dependendo do nosso comportamento, dependendo como agimos, esses obstáculos são superados mais facilmente e às vezes liberados. Por quê? O amor cobre a multidão de pecados. E mais adiante, perguntam também a Emmanuel se somente se recebe ofensa a que se fez jus no cumprimento das provas. Ou seja, tudo está programado, as ofensas que a gente recebe, que é um negócio que fala difícil ao nosso coração, né? Quando a gente recebe uma ofensa, nós estamos falando do nosso amor próprio atingido.
E Emmanuel esclarece que quando recebemos de alguém que se encontra dentro do nosso convívio de compreensão e do plano evolutivo, ou seja, aquele do nosso núcleo de vida, certamente é possível se tratar de uma provação bem amarga, é verdade, mas indispensável ao nosso processo. Existem, porém, nós sabemos que nós estamos no mundo de livre-arbítrio, então existem as pedradas da ignorância e da má-fé, partida de outros sentimentos inferiores. E aí, convém também nelas estarmos preparados como cristãos para ficarmos serenos, para não recebermos, deixando a nossa sensibilidade ficar doentiamente fixada naquilo, que é o que Emmanuel fala lá no início. A pessoa só fala do sofrimento, só fala daquilo que estava acontecendo. Mas devemos receber essas ofensas com um propósito de trabalho e esforço próprio, pois estamos aqui para nos educar e, ao mesmo tempo, colaborar na educação daqueles que estão no nosso caminho. E continuando na lição de Emmanuel, no caso, na nossa lição no convívio com Cristo, Emmanuel destaca alguns comportamentos das pessoas que se prendem no negativo. Esse negativo que está tão comum na nossa vida, nesses momentos tão desafiadores da humanidade. Essas pessoas dramatizam os desencantos, reconstituem doenças passadas com a volúpia de que lhes procuram indesejável convívio, como quisesse ficar doendo novamente. Queixam-se de ingratidões, aquilo que eu acabou de falar, né? A gente se sente injustiçado e se fixa naquilo, né? A nossa sensibilidade fica ultra aguçada, doentia, quando a gente deve superar. A gente não deve deixar aquela âncora no passado, a gente deve ir para frente. O que passou, passou. A gente vive o hoje. O passado já passou. O futuro a gente vai construir com o que faz agora. Então, ficar, como diz Emmanuel, apontando preterições e prejuízos que sofremos em épocas passadas, não nos levam a nada. Ficar historiando episódios tristes que a vida já relegou aos arquivos do tempo, que isso nos ajuda? E com isso, prender-se nesse negativo, nós estamos envenenando a vida e enceguecendo nossa própria alma. Ficamos incapazes de perceber que o Evangelho é luz e renovação nos campos do Espírito. E aí a gente tem uma coisa muito séria, que é o comportamento que a gente escolhe frente a esses desafios. Nós temos as provas, mas como a gente lida com elas? E aí tem um livro muito interessante chamado As Dores da Alma, escrito por Hamed, pela psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, que ele fala muito do que acontece em várias situações da vida da gente. E tem um em especial que ele fala de ansiedade. E nessa obra, o Hamed define comportamento, para a gente entender bem o que é comportamento. O comportamento que a gente tem na vida. E ele define assim: comportamento como um conjunto de reações e condutas de um indivíduo em resposta a um estímulo. Ou seja, umas reações que a gente tem imediatamente. Reagir em resposta a um estímulo. Ou seja, é uma coisa que vem do íntimo nosso, das nossas convicções íntimas, e nós jogamos para o exterior. E a gente sabe que nenhuma conduta ou atitude que a gente tem é livre de efeito. Por isso, tudo que a gente faz tem uma consequência, lei das causas e consequências. E aí Hamed, continuando, nos diz que o poder das crenças e do pensamento é fator impressionante nas ocorrências da nossa vida cotidiana. Dado isso, ele nos pergunta se sabendo dessas verdades, não seria de vital importância que observássemos melhor nossos pensamentos habituais e analisássemos nossas crenças mais profundas? Não seria mais adequado verificarmos onde estamos pondo a nossa fé? O que vocês acham? Parece muito importante isso. Sabe por quê? Porque frequentemente
nós estamos pré-ocupados, ou seja, ocupados previamente com o futuro, muito mais do que o necessário. A gente fica idealizando feitos, situações, descuidando do agora. E, como eu já disse, é no agora que a gente faz o futuro. E quase sempre, ficamos por demais frustrados quando o futuro chega. Pois nós criamos expectativas e a realidade raramente vai corresponder exatamente à nossa idealização precipitada e elaborada e que nos tomou tempo no passado. Ou seja, no hoje está tomando tempo. Para que a gente vai ficar tão preocupado assim? Preocupado. Essa preocupação, essa vontade de que o futuro ocorra exatamente como a gente quer, produz o quê? Ansiedade. Levando-nos, então, a começar a pensar coisas negativas. E aí, mais uma vez, a gente está se prendendo no negativo. Mais uma vez, a gente está com aquelas atitudes que dizem, já não deu certo no passado, por que vou tentar de novo, por que eu vou fazer no futuro? Precisa disso? Nós temos aqui construir o futuro a partir de agora, temos que criar o nosso futuro. Então, a MED, em suas reflexões, nos alerta que a reunião de todas as nossas ansiedades não poderá alterar nosso destino. Não adianta a gente ficar ansioso. Você sabe o que altera o nosso destino? Diz Hamed. Somente nosso empenho, determinação e vontade, no momento presente, no hoje, é que poderá transformar nosso futuro para melhor. Atuando no hoje. Não é só com ansiedade, esperando um futuro e caraminholando, pensando, não. Vamos olhar para frente. Mas fazendo hoje. E olhar. Não é se prender, é só olhar. Olhar, todo mundo olhar. A gente pensa, mas acabou-se. Crer com firmeza que Deus nunca erra será sempre um método feliz de se despreocupar. De se não se ocupar tanto do futuro. A nossa imaginação serve para criarmos quadros de alegria, beleza, progresso e amor. Se estivermos usando para outra coisa, para criar tristeza, ansiedade, medo, desconfiança, peraí, o melhor é a gente interromper esse negativismo e mudar o estado mental. Como? Uma das formas? Mão na massa. Amor, em ação, caridade. E outra coisa, instrução, estudo. Para quê? Para que a gente possa raciocinar, para que a gente possa saber racionalmente que essas atitudes não levam a nada. Então, uma coisa é certa. Todos estamos amparados pela sabedoria providencial das leis divinas. Portanto, vamos trabalhar no hoje, vamos fazer o hoje. O amanhã vai vir bom se a gente estiver fazendo bem hoje. E, finalizando o nosso tempo, que aqui é muito curto, finalizando essa lição de forma bonita, Emmanuel nos diz, com toda a clareza possível, se antigas dores e problemas superados te voltam à imaginação que acabamos de falar, esquece-os e segue adiante. Pensa no melhor que te espera e busca voluntariamente o trabalho a fazer, ação. Consoante a assertiva do apóstolo Paulo, com que nós começamos a falar, se alguém permanece em Cristo, nova criatura é. Porque, efetivamente, quando a nossa vida está em Jesus, tudo em nós e diante de nós se faz novo. Se nós estivermos em Jesus, o nosso futuro, o nosso adiante será novo. E é com isso que a gente encerra o trabalho de hoje, esse estudo de hoje, com essa conclamação de Emmanuel. Vamos estar em Cristo, porque com Cristo o nosso futuro
o que está diante de nós se fará novo. E é assim que a gente encerra com a prece dizendo: Jesus, amado Mestre, nosso Pai maior, Deus, permita que possamos colocar em prática, na caridade, o amor em ação, as lições que aqui temos, a nossa vontade de crescer e se aprimorar, pedindo que possamos, a cada dia, darmos um novo passo nessa novo homem que Jesus quer que nos tornemos. Assim, agradecidos por tudo, pedimos permissão para encerrar os nossos estudos de hoje, dizendo: graças a Deus e graças a Jesus. Que assim seja.